Bancada feminina da Assembleia define ações para 2014. Deputados destacam não cumprimento da lei que garante poder de fiscalização aos bombeiros voluntários nas cidades onde essas corporações têm convênio com o município. Governador do estado imposta deputado Jorge Teixeira como secretário da Assistência Social. E ainda, Centro de Memória do Legislativo é referência para outras assembleias do país. Agora no Notícias da Semana. Parlamentares divulgaram esta semana o novo cronograma de sessões para este ano. O calendário passou por adequações em virtude do período eleitoral. O calendário especial da Assembleia Legislativa vai vigorar até a primeira semana de outubro. Até lá, as sessões terão alguns horários diferenciados por causa das eleições de 2014, para a escolha de presidente, governador, senador e deputados federais e estaduais. As mudanças visam garantir que a atuação dos parlamentares durante o período de campanha eleitoral não prejudique o andamento das atividades na casa. Isso já é uma prática há muito tempo adotada não só pela Assembleia Legislativa, mas também pelo Congresso Nacional. A gente faz um espelho do que acontece no Congresso Nacional com relação à antecipação das sessões, porque nós temos um número de sessões para serem efetivadas durante o ano legislativo. E o que a Assembleia aprovou foi uma antecipação, então a partir dessa terça-feira nós já teremos sessões pela manhã e à tarde, para que em agosto e setembro nós possamos ter 2 semanas sem sessões, o que não vai prejudicar o trabalho legislativo aqui e dá a condição de que os deputados possam estar no exercício da função, mas também visitando as bases, já que é o momento eleitoral. O calendário prevê uma sessão ordinária a mais por semana. As sessões extras vão acontecer nas terças ou quartas pela manhã, das 10 ao meio-dia. As sessões de terça e quarta-feira à tarde e as de quinta-feira de manhã permanecem no horário regimental. Nos dias de sessão, não será permitida a realização de audiências públicas fora da casa. Até o dia 17 de julho, o plenário deve se reunir 4 vezes por semana. Em agosto e setembro, as atividades serão realizadas na primeira semana de cada mês. Em outubro, as sessões começam a partir da segunda semana. Logo depois da eleição, o calendário volta ao normal aqui até o final do ano, até porque nós faremos esse mutirão, né, para que nós possamos estar fazendo com que os projetos não fiquem parados aqui na casa. Então a gente quer antecipar essas discussões, fazer isso de forma bem mais factual e diária, para que depois, quando a gente possa votar o projeto, a gente possa ter exaurido ao máximo todas as discussões. Ainda em plenário, o deputado Darcy de Matos, do PSD, criticou o não cumprimento da lei que garante o poder de fiscalização aos bombeiros voluntários na cidade onde essas corporações têm convênio com o município. A medida foi tomada depois de intensos debates em 2013. No ano passado, os parlamentares aprovaram uma lei que garante aos bombeiros voluntários o poder de fiscalização e vistoria nos prédios comerciais dos municípios onde atuam, desde que autorizados pelas prefeituras. A definição é resultado de uma emenda constitucional aprovada em 2012 pelos parlamentares, que autoriza os municípios a celebrar convênios com as corporações de bombeiros voluntários legalmente constituídas até maio daquele ano, para verificação e certificação do atendimento às normas de segurança contra incêndio. Na sessão desta quarta-feira, o deputado Darcy de Matos ocupou a tribuna para cobrar o cumprimento da legislação. Durante o pronunciamento, o parlamentar comunicou que no último dia 25 formalizou denúncia ao Ministério Público de Santa Catarina contra o Corpo de Bombeiros Militar em Joinville. De acordo com o deputado, a corporação vem executando fiscalizações e vistorias nos prédios comerciais do município. A atuação infringe a lei aprovada no ano passado, que garante esta função aos bombeiros voluntários.
parlamentar afirmou que recentemente em Joinville, os bombeiros militares fiscalizaram 3 empresas, o que teria deixado os comerciantes desamparados, já que todos têm conhecimento de que esta competência é dos voluntários. De acordo com o parlamentar, os bombeiros militares estariam invadindo o âmbito da competência dos voluntários. Por isso, solicitou providências ao Ministério Público para responsabilizar os autores e evitar novas ações do gênero. Nós não temos nada contra o trabalho dos bombeiros militares. Aliás, as 2 corporações são de excelência. Agora, nós não podemos permitir que os bombeiros militares queiram fiscalizar onde tem um voluntário. Quer dizer, que eles continuem fiscalizando na capital, em Blumenau, em Criciúma, na cidade onde eles estão instalados. Mas que deixe os bombeiros voluntários realizar o seu trabalho, que é de excelência também, nas cidades onde eles estão instalados. Outro assunto repercutido pelos deputados foi a realização da farra do boi em Santa Catarina. Mesmo proibida, a tradição é mantida até hoje em algumas comunidades do litoral catarinense. E todos os anos reacende a discussão sobre o tema. A farra do boi é considerada crime de maltrato aos animais. A prática é típica das comunidades catarinenses de origem açoriana e, em 1997, foi proibida pelo Supremo Tribunal Federal. Mesmo assim, todos os anos, a polícia é acionada inúmeras vezes para conter os praticantes em vários municípios do litoral de Santa Catarina. O tema foi debatido na sessão desta quinta-feira pelos parlamentares. O deputado Reno Caramori condenou a prática no estado. A Polícia Militar fez um levantamento que de 2010 a 2014, o campeã na judiação do animal é na Grande Florianópolis, é aqui em Florianópolis, é no município, não na Grande, no município de Florianópolis, com mais de 700 casos. O governador Celso Ramos foram registrados 280 casos. Então, eu acho que isso aí, eu já tenho levantado essa questão aqui várias vezes. Já tenho recebido, inclusive, através das informações no meio social, essa história toda, algumas críticas. Mas eu continuo desafiando. E eu fiz menção ao Renatão, que está recebendo a medalha Anita Garibaldi, que é a maior honraria do Estado, e foi um dos que grande combatente para que fosse acabada a farra do boi. O que fosse feito, então, dentro de uma mangueira do campo de futebol, onde pode-se brincar com o boi. Se o boi cansar, muda seu boi, tudo bem. Agora, maltratar, correr na rua, dar paulada, pedrada, canivete cutucando nos quartos do boi, isso não se faz, isso é um absurdo, isso é um banditismo. A Polícia Militar já definiu medidas para coibir a farra do boi, com ações preventivas e repressivas na tentativa de reduzir o número de casos este ano. No ano passado, foram registradas 310 ocorrências em todo o estado. A intenção do comando da PM é buscar quem cria, quem vende e quem transporta o boi para a farra. A polícia também está programando ações educativas nos locais onde costuma acontecer a farra do boi, visando uma cultura menos repressiva. Para viabilizar essas e outras ações, foi assinado um protocolo de intenções entre Ministério Público, Polícia Militar, prefeituras, SIDASC e Governo do Estado. O Ministério Público lembra que deslocar animais de grande porte sem guias de trânsito animal é crime. Os praticantes da farra do boi poderão ser enquadrados por crime ambiental e formação de quadrilha. No ano passado, somente durante a quaresma, 37 farristas foram presos e 16 bois apreendidos na Grande Florianópolis. Outro tema abordado durante a sessão foi o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. As conquistas femininas foram marcantes no século XX, quando a mulher assumiu um novo papel na sociedade. Houve mudanças nos níveis educacionais, na participação no mercado de trabalho e nas taxas de fecundidade. A deputada Ângela Albino falou da importância das comemorações nesta data. Nós já ganhamos muito, nós já vencemos muito, mas nós temos muito para vencer ainda. No estado de Santa Catarina, é o terceiro estado em número de estupros no Brasil. Nós temos o estado com a maior desigualdade salarial entre homens e mulheres e a menor participação política no país das mulheres é aqui em Santa Catarina. Então, toda a nossa homenagem no 8 de março às mulheres que já lutaram para que nós estejamos aqui hoje e o desejo de que as novas gerações lutem todos os dias para superar essas desigualdades. E veja depois do intervalo, a bancada feminina da Assembleia define ações para 2014. Não saia daí, o Notícias volta já.
O deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, protocolou o pedido para a realização de uma sessão especial na casa. A intenção é destacar a campanha da fraternidade deste ano, que tem como tema o tráfico de pessoas. Vários parlamentares abordaram o tema durante a sessão. O deputado Padre Pedro Baldiceira anunciou que no próximo dia 17, a Assembleia Legislativa vai realizar uma sessão especial para comemorar o lançamento da campanha da fraternidade, com a presença do arcebispo de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Ienque. A campanha da fraternidade é lançada sempre na quarta-feira de cinzas. Em todo o país, paróquias e dioceses programam atividades para esta data, que é o primeiro dos 40 dias da Quaresma. O tema deste ano, Fraternidade e Tráfico Humano, coincide com uma das bandeiras do Poder Legislativo Estadual. A Assembleia Legislativa, desde 2003, ela tem feito um papel extraordinário quando ela tem assumido, através da mesa diretora, a campanha Onde Está Você? Exatamente no combate à questão do tráfico humano. Por isso que a campanha da fraternidade, que é a Igreja a nível de Brasil, a Conferência dos Bispos Brasileiros, tem feito o lançamento, ela vem dar respostas para a questão da criação de consciência e acabamos com todo e qualquer tipo de tráfico humano na nossa sociedade. A Igreja Católica escolhe o tráfico humano como tema da campanha da fraternidade poucos meses depois que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina reforçou essa bandeira, aderindo ao programa SOS Desaparecidos, que é desenvolvido aqui no estado com a ajuda de voluntários e de familiares das vítimas de desaparecimento. Em Santa Catarina, são registrados cerca de 3.000 desaparecimentos por ano. Deste grupo, crianças e adolescentes representam 42% dos casos. No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a bancada feminina do Legislativo articula as primeiras ações que deverão ser desenvolvidas pelo grupo durante este ano. O trabalho segue a linha adotada em 2013, só que agora sob nova coordenação. Depois de ser conduzida a coordenadoria da bancada feminina a partir de um acordo entre as parlamentares que integram o colegiado, a deputada Dirce Heiderscheit, do PMDB, já tem o cronograma de atividades que devem ser realizadas durante o ano. Na nova missão, a parlamentar assume o desafio de estimular o debate sobre a implantação de políticas públicas voltadas para as mulheres. Estar dando continuidade ao trabalho que elas vêm desenvolvendo é uma tarefa bastante difícil, mas nós estamos aí com muita garra e muita determinação para continuar o trabalho e buscar novas parcerias, novas ideias e fortalecimento para as políticas públicas para as nossas mulheres. A primeira atividade oficial da deputada Dirce Heiderscheit na condição de coordenadora da bancada feminina já tem data definida. Na próxima segunda-feira, dia 10 de março, será realizada aqui na Assembleia Legislativa uma sessão especial alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Este ano serão homenageadas 12 entidades catarinenses que atuam diretamente com o público feminino. Cada uma de nós estará homenageando 2 entidades. No total, com a vinda também da deputada Ada, que hoje está na Secretaria de Justiça e Cidadania, estaremos homenageando 12 entidades, né? E a bancada estará homenageando a presidente nacional da Rede Feminina do Combate ao Câncer, que é a Glair. Ela é uma senhora de Gaspar. E também estaremos homenageando o Conselho Estadual das Mulheres. Então, são as 2 entidades que a bancada estará homenageando. Quem também assumiu nova função esta semana foi o deputado Jorge Teixeira. Ele foi empossado pelo governador Raimundo Colombo como novo secretário de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação. O parlamentar passa a ocupar o cargo que era do médico João José Cândido da Silva, falecido no dia 9 de fevereiro, vítima de infarto. O novo titular da pasta foi convidado para assumir a secretaria no último dia 25. Teixeira é natural de Rio do Sul, na região do Alto Vale. É médico especialista em neurocirurgia. Foi vereador, vice-prefeito e prefeito de Rio do Sul. Em 2010, foi eleito deputado estadual.
Jorge Teixeira assume a secretaria com o propósito de trabalhar pela municipalização da assistência social, uma forma de levar às cidades a estrutura dos centros de referência e organizar o atendimento local na área. O principal desafio é elevar o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, de todos os municípios catarinenses que têm um indicador abaixo de 7. Obrigado, senhor presidente. Falando em executivo, já está nas mãos do governador Raimundo Colombo o novo cronograma de obras apresentado pelo consórcio responsável pela restauração da ponte Hercílio Luz. As etapas do processo devem sofrer alteração, mas a data de entrega está mantida. Considerada uma das maiores pontes pênseis do mundo, a Hercílio Luz foi inaugurada em 1926, depois de quase 4 anos de construção. Com problemas estruturais, foi interditada para o tráfego de veículos em 1982. Desde então, são mais de 30 anos de restauração, com várias mudanças no prazo de conclusão. Um novo cronograma entregue ao governo do estado agora reafirma que o restauro da ponte Hercílio Luz deverá ser concluído mesmo até 31 de dezembro deste ano. A previsão foi apresentada pela construtora Espaço Aberto, líder do consórcio Florianópolis Monumento, que desde 2008 é responsável pela obra. De acordo com o cronograma apresentado pelo consórcio, a restauração da ponte Hercílio Luz deverá ser concluída ainda neste ano, mas os últimos detalhes, como pintura e acabamento, ficarão para depois. Agora, o governo do estado, que havia ameaçado rescindir o contrato por conta dos atrasos na obra, vai analisar esse novo planejamento e então tomar uma decisão. Segundo o consórcio, será necessário realizar uma mudança nos procedimentos. A estrutura de ferro das torres e das treliças, usadas para a sustentação provisória do vão central, vai ter que ser construída no mar e não mais no canteiro de obras. Até abril, o consórcio espera terminar a etapa de amarração das estacas que sustentarão as torres sob a ponte no fundo do mar. Em agosto, a estrutura de suspensão provisória do vão central também estará pronta. Depois disso, as obras continuam na construção das novas pistas da ponte. E veja, ainda hoje, Centro de Memória do Legislativo vira referência para outras assembleias do país. O Notícias volta já. Guardar e manter vivos todos os registros históricos do Parlamento Catarinense. Esse é o papel do Centro de Memória do Legislativo, que tem servido de exemplo para outras assembleias do país. O trabalho chamou a atenção dos servidores do Parlamento do Espírito Santo, que estiveram em Santa Catarina para conhecer o modelo utilizado aqui. Quem conta é a repórter Suzana Rigo. Por ser considerado uma referência nacional no gerenciamento, conservação e restauração de documentos, o Centro de Memória da Assembleia Legislativa de Santa Catarina recebeu a visita de 2 servidoras do Legislativo do Espírito Santo. Elas pretendem instalar um laboratório de conservação e restauração de documentos nos moldes do existente no Parlamento Catarinense. O que me motivou é o carinho pela documentação da minha assembleia que nós temos lá. E eu pesquisando em todas as assembleias, achei a de vocês aqui, a de Santa Catarina, a com melhor know-how na área de conservação e de documentação. E como nós estamos com a intenção de implementar o laboratório e o daqui efetivamente funciona, então nós viemos aqui para ver na prática, um dia, como é que será a nossa vida com o laboratório lá e pegar um pouco de know-how, trocar conhecimentos, porque somos casas irmãs, né? Somos poderes legislativos. Vinculado à Coordenadoria de Documentação, o Centro de Memória foi criado com o objetivo de resgatar e preservar a história do Parlamento Catarinense. No acervo estão guardados documentos originais produzidos a partir de 1835, época da Assembleia Provincial. Os documentos são categorizados conforme uma tabela de temporalidade que define quais deles são de guarda permanente.
desde que foi instalada a Assembleia em Santa Catarina, na época da província ainda, em 1835, nós temos documentos manuscritos e posteriormente impressos, né? Então nós temos que ter todo um trabalho de preservação e conservação. Para isso nós temos um laboratório e temos pessoal treinado para esse serviço. Todo o material arquivado passa por um processo de restauro. Entre os procedimentos realizados, alguns se destacam como limpeza manual, banhos, testes de solubilidade de tinta e de pH, velatura e encolagem com papel japonês. O processo utilizado por aqui permite que o documento seja preservado por até 200 anos. Até o momento, já foram restaurados cerca de 140 livros referentes à coleção de 1800. A conservação dos documentos depende do controle da umidade relativa do ar e da temperatura, que deve ser constante, entre 21 e 23 graus, e a umidade entre 55 e 60. O Centro de Memória é aberto ao público e disponibiliza seu acervo para pesquisa, propiciando ao cidadão o acesso à história do Parlamento catarinense. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. E o Notícias de hoje termina mostrando a exposição de arte montada no Parlamento em comemoração ao aniversário da capital catarinense. As peças retratam aspectos da cultura da ilha. A exposição Coisa Nossa conta com trabalhos da artista catarinense Índia Brasil e acontece de 10 a 20 de março na Galeria de Arte Ernesto Maier Filho, da Assembleia Legislativa. A mostra reúne diversas obras da artista natural de Florianópolis, que tem como marca a pintura à mão das rendas de bilro em cerâmica. O trabalho e a técnica de Índia Brasil evoluiu também para outras plataformas, como porcelana, tela, madeira e vidro. E esse trabalho, ele veio da ideia da minha mãe, que também era artista, e eu, depois do falecimento dela, eu comecei a desenvolver a ideia dela, que era pintar renda de bilro em cerâmica. E aí eu comecei pintando renda de bilro em cerâmica, que fiz um casamento perfeito, porque a cerâmica, a louça de barro, é nossa e a renda é nossa. Então eu fiz o casamento da renda com a cerâmica. E com o passar dos anos, porque eu já pinto há 15 anos, eu fui passando para tela, para vidro, para madeira e outras superfícies que eu pinto também. Mas eu sempre desenvolvendo a renda de bilro, pesquisando, fazendo, que é uma coisa nossa. Como o nome da nossa exposição aqui hoje, que é Coisa Nossa. A exposição aberta ao público apresenta também trabalhos do escultor Kiko Serve, com barcos esculpidos em madeira, além de obras do acervo da Assembleia Legislativa do Estado. E por hoje é só, Notícias vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem no mesmo horário. Até lá!